aleluia. Eu não estava nem me escutando, para falar a verdade, viu? Não sei nem como eu desafinei. O retorno aqui, agora tá legal. Hã? O problema é que eu saio do tom, aí fico forçando, daqui a pouco só dá 10 minutos. Já estou morta. Ai, aleluia. Gente, boa noite a todos, graça e paz, amém? Amém. Que noite linda e especial que Deus tem preparado para nós. É uma honra e uma alegria estar aqui junto com vocês, nesse momento tão importante. Não sei bem, confesso que eu escrevi várias coisas aqui. E vamos ver por onde ele quer começar. Sou muito grata ao Senhor pela vida de cada uma de vocês, por esse momento, por Ele já ter visto esse dia há muito tempo, há muitos anos atrás, né? E por saber que hoje a gente está cumprindo um dia que Ele já viu. E eu estou com muita expectativa nessa noite do que Ele ainda vai fazer, porque só está começando, amém? Então vamos lá. Vire para a pessoa que estiver do seu lado e diga assim: não nascemos adultas. Amém? Você foi planejada antes da fundação do mundo. Você não nasceu do jeito que você está aí agora. Você nasceu um bebezinho. Mas antes de você nascer, Ele já sabia da sua existência. Ele já desejou e planejou a sua existência. A Bíblia diz que a gente tem que ser como criança. Porque a criança é aquela que confia naquilo que as pessoas em quem ela tem um relacionamento, ela acredita. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que confiar como elas. Não estou dizendo para a gente ser irresponsável como elas, mas confiar como elas. Porque muitas vezes a forma ou a vida vai nos ensinando coisas que faz a gente deixar de crer e confiar. Porque nenhuma criança ela nasce sabendo de nada, ela não sabe nem que existiu, ela não sabe nem o que é nascer. Ela simplesmente vem. E ela vem confiando plenamente naqueles que foram designados para cuidar dela. Então aqueles que foram designados é quem lhe confia. Não importa a direção ou ensinamento que é dado. Ela simplesmente confia. Porque ela é ensinada partindo do zero, porque ela ainda não sabe nada. Só que a vida, a partir disso, experiências que vamos tendo ao longo da vida, vai construindo algumas incredulidades e crenças de acordo com aquilo que nós vivemos. Isso faz a gente deixar de acreditar em algumas coisas. Por isso que às vezes é tão difícil quando a gente escuta a palavra acreditar em determinadas coisas. Quando nós éramos crianças, a gente acreditava em Papai Noel. A gente acreditava em super-herói. A gente acreditava em tantas coisas que nos eram contadas. E a gente vivia aquilo ali como se fosse uma realidade. Lá na passagem da Bíblia de Jonas, se você contar para uma criança, ela vai ter convicção e certeza que Jonas foi vendido numa baleia. Mas se a gente muitas vezes lê, a gente vai ter um certo receio de que isso aconteceu. Muitas pessoas vão ler e vão dizer assim: não, isso é só ilustrativo. Isso é só para demonstrar algo que está inserido aí, mas não é uma realidade. E quantas realidades estão sendo estabelecidas dentro de você que não foi Deus que colocou? Que para você é uma verdade, mas não é a verdade do que Ele fala sobre você. Porque foi sendo construído ao longo da sua vida e da sua trajetória, crenças e experiências, boas ou ruins, que deu parâmetros para você do que seria a vida. Tanto é que tem situações que quando você começa a ver, você já sabe, você já diz a resposta. É como se você já fosse programada pelas situações de saber como se defender daquilo. E aí você, quando vê algo, você já diz assim: isso é isso. Todo o trabalho do Espírito Santo é desconstruir você de você mesma.
Coisas que foram estabelecidas dentro de você, que você não sabe nem de onde veio, muitas vezes estão governando e direcionando as nossas vidas, nos limitando daquilo que Deus estabeleceu como uma verdade, pela qual Ele trouxe a gente a esse mundo. Porque não existe vida, não existe alegria e não existe paz fora do propósito. Não tem como a gente ser feliz fora de algo que a gente foi criado para ser. Porque o propósito é para o qual você nasceu. Você não nasceu para outra coisa, você nasceu para cumprir um propósito. Enquanto você não entender qual é o seu propósito, a sua identidade, você não vai conseguir ser eficiente ou bom em nada, ou não vai se sentir bom em nada. Você pode até ter algumas habilidades em algumas coisas. Você pode até ter resultado bom em algumas coisas. Mas isso não vai trazer a alegria que traria você dentro do seu propósito. E muitas vezes esse propósito ele vai contrariar. Por não dizer, sempre vai contrariar aquilo que você acha que você pode. Porque sempre que você se deparar com ele, você vai achar que você não consegue. Que aquilo é grande demais para você. Que você não está preparada para ele. Porque quantas situações a gente vivenciou e que a gente não conseguiu enfrentar, ou que nos fez feridas, que só fez muitas vezes internamente nos mostrar que a gente não era capaz de algumas coisas. Tem momentos que a gente se pega até pensando assim: eu cansei de ser forte. Eu cansei de ser mulher, aquela que dá conta de tudo, aquela que faz tudo. Aquela que sempre tem uma resposta, aquela que sempre tem que estar disponível, sempre que tem que estar de bom ânimo, sempre que tem que estar alegre. Sempre tem que estar disposta para fazer tudo dentro de casa e sem reclamar. Servir a todos e muitas vezes não se ver servida. A gente não se resume só a isso. Existe algo dentro de nós tão grande que a nossa mente não consegue conceber nem imaginar. Porque como uma criança, quando ela aprende a andar, ela nem imagina o que é aquilo. Ela só vai porque o pai chama, vem. Eu tive uma imagem hoje, vendo quando meu filho começou a andar. E eu lembro que ele saía pegando nas coisas e depois ia de um móvel para o outro. E eu sempre dizia assim, vem filho, vem filho. E ele ia. Mesmo que ele pudesse cair, mesmo sem saber direito, ou ainda estar na sua plenitude, né? Naquilo. Porque às vezes a gente quer estar preparado demais para fazer algo. Às vezes a gente quer estar pronto demais para fazer algo. E do mesmo jeito que você aprendeu a andar, dando cada passo, engateando, se levantando, é cada passo que você vai dar para chegar naquilo que Deus fala e diz a respeito de você. Porque a gente quer a coisa toda pronta, estabelecida. Você quer se ver daquele jeito. Você quer sentir que você é capaz para poder fazer. E eu vou dar uma notícia a vocês. Infelizmente, sentimento não é uma realidade. A nossa forma de nos enxergarmos é baseada em todas as experiências que a gente teve diante da nossa vida. Tudo que a gente passou foi construindo coisas dentro de nós que refletem nas nossas atitudes hoje. Mas Jesus ele vem para mostrar e tirar cada coisa dessa, porque cada coisa dessa vai nos limitar daquilo que você foi chamada para fazer. Cada coisa dessa vai te travar de você avançar naquilo que você foi chamado para ser. E que tal você entender que você não dá conta de tudo? Eu acho que é uma libertação você entender que você não dá conta de tudo. Porque essa história de que eu vou dar conta, para mim é uma mentira. Eu não dou conta. E eu nunca vou dar. Mas eu conheço alguém que pode dar conta através de mim. Eu conheço aquele que não pode fazer algo que eu não posso fazer. Eu conheço aquele que pode fazer através de mim aquilo que eu não posso realizar. Aquele que pode falar o que eu não posso falar. Aquele que pode fazer, aquele que pode mover aquilo que eu não posso mover.
Porque essa coisa errônea de que a gente vai dar conta de tudo faz com que a gente ache que a gente tem que ter resposta para tudo e que a gente tem que saber fazer todas as coisas que nos aparecer, todas as necessidades e demandas. E muitas vezes a gente não tem resposta. E nem sempre também, quando a gente vai ao Senhor, Ele vai dar resposta sobre tudo a você. Porque teve uma época muito difícil da minha vida, em que eu orava ao Senhor só por uma resposta. E quanto mais orava, menos resposta eu tinha. E eu dizia: Senhor, estou orando, estou te buscando, e você não me diz o que é que eu preciso fazer. E depois de 3 meses ele chegou para mim e disse assim: quem disse que eu quero você consciente de uma resposta? Quando você fica consciente de uma resposta minha, você está dizendo que uma resposta minha é maior do que eu. Quando você entender que eu sou com você, em qualquer situação e circunstância, ainda que você não entenda, ainda que você não saiba, você vai entender que uma resposta não é nada diante de mim. Eu não quero você consciente de uma resposta minha, nem consciente de nada. Eu quero você consciente de uma dependência em mim. Uma dependência a tal ponto de que aconteça o que aconteça, você sabe que eu te amo e que eu vou fazer algo a seu respeito. Não importa o tempo. Todos os processos da nossa vida são necessários para uma construção de algo. Ainda que tenha alguns processos que não tenham sido muito bons. Porque quantas escolhas erradas, quantas decisões erradas nós tomamos e depois nós nos culpamos por isso. Deixa eu dizer uma boa notícia: você não tem todas as respostas, nem você sabe de tudo. Outra notícia: você não vai acertar todas as vezes. Por isso que existe a graça. Todos os dias na nossa vida, não é quando a gente acerta, é quando a gente erra. É quando a gente erra que a gente precisa da graça, que a gente precisa do Senhor. Porque se a gente acertasse em tudo, a gente tivesse resposta para tudo, a gente não precisaria estar aqui essa noite. Deus quer que a gente seja como criança, numa dependência total dEle. Que não importa o que nós estamos passando, não importa o que nós estamos vivendo. Saber que Ele é Deus e nosso Pai. A criança, ela confia plenamente no seu pai. Ela não tem consciência de falta. Ela não sabe nem que nasceu no lar que não seja muito provido. Para ela tudo está bom. Porque ela não tem consciência do que é um lar provido ou um lar desprovido. Ela não tem consciência de nada. Ela vai aprender isso ao longo da sua jornada, da sua caminhada. Mas hoje a gente cresceu. E agora a gente tem que aprender a ser como criança, na confiança no Senhor. Na confiança em quem pode fazer por nós. Amém? O mais importante para a criança, na verdade, não é o conteúdo da fala, mas sim a fonte da informação. Ou seja, a pessoa que está falando, ela acredita em uma coisa ou outra só porque alguém especial e de confiança lhe disse. Então a criança, ela não confia porque é uma informação, ela confia em quem está dando a informação a ela. Qualquer pessoa que passar na rua, se disser algo a ela, ela não vai acreditar. Mas se for uma pessoa que ela confia, ela vai acreditar naquilo ali. Amém? Lá em Salmo 91:4 diz que Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguros. Em todas as circunstâncias, tenha ciência de que você está debaixo das asas do teu Pai. Ele te protege em todas as situações e circunstâncias que você está passando. Então o Senhor, Ele está te protegendo e colocando você debaixo das asas dEle. Não importa o que você está passando. O fato de você ter passado por processos que não foram muito legais, não quer dizer que você não estava debaixo das asas dEle. Porque Ele vai te proteger
Mas Ele não vai fazer com que você se livre do processo que faz com que você amadureça e cresça. É necessário que você amadureça para que você não passe pelas mesmas coisas sentindo da forma que você sentiu anteriormente. Porque quando a gente amadurece em algo, por mais que a gente passe de situações adversas naquela área novamente, a gente não vai sentir porque a gente já amadureceu naquela área. Então Deus nunca vai te livrar de processos para que você amadureça. Ele vai te proteger para que você passe em segurança, mas entendendo e crescendo nele, vendo o que Ele está fazendo em seu favor. Porque se você não tiver experiência com o Senhor, como é que você vai saber que Ele vai fazer por você? É você vivenciando e vendo cada milagre, cada coisa que Ele vai fazendo na sua vida, que você vai criando experiência e confiança nele. Por isso que é tão importante você ter um relacionamento com o Senhor. Porque você não pode confiar em quem você não tem um relacionamento. Muitas vezes a gente está confiando mais no amigo que a gente tem mais relacionamento do que em Deus. Porque a gente tem gastado muito mais tempo com Ele do que com o Senhor. E o que a gente tem aprendido é que primeiro a gente faz as coisas do reino e depois as outras coisas. Porque muitas vezes a gente está se preocupando em resolver as coisas e deixando para buscar o Senhor em última. Se você não tiver alimentado nas verdades e naquilo que o Senhor fala a seu respeito, quando vier as circunstâncias, os dias maus, você não vai estar preparado para enfrentar. E você vai sucumbir e vai muitas vezes ser direcionado pelaquela situação ou notícia que está acontecendo ou vindo até você. Mas a realidade que Cristo trouxe para nós é que nós já somos completos nele. Nós somos providos nele. Nós temos toda a capacidade de passar e de enfrentar tudo que vem para nossas vidas, porque a gente já foi completo nele. Amém? Os processos são as chaves que vão abrir portas que jamais abriríamos, porque é nele que Deus vai abrir a nossa mente e o nosso coração para aquilo que não estamos vendo. É no processo que vamos amadurecer para estarmos prontos para usufruir do que Ele vai nos dar. Então, em cada processo que você vai viver, são chaves que Deus vai ministrar em você sobre aquilo quem Ele é. Porque cada processo difícil que você passou, que você passa na sua vida, você vai ver Deus agindo em seu favor. Você vai ver Deus fazendo por você em cada situação. Então Ele usa os processos, não é que Ele provoca esses processos, mas Ele permite que esses processos venham, que são processos que não vão te destruir, mas vão te levar para um nível maior de amadurecimento e crescimento nele. Porque a nossa vida é uma construção de crescimento em Deus. Por mais que você chegue num nível mais elevado, sempre tem outro nível maior para você alcançar. Nunca para esse crescimento. Quando você acha que olha para trás e vê o quanto você já cresceu, quando você se depara com hoje, você tem a sensação que você ainda falta muito para crescer, porque você não se sente preparado para muitas coisas que acontecem no dia de hoje. E é no dia de hoje que Deus quer te mostrar quem Ele é na tua vida. Porque ontem Ele já fez, mas Ele quer continuar fazendo no hoje. Quando eu falo hoje, é todo dia, porque hoje é hoje, amanhã vai ser hoje, depois de amanhã também vai ser hoje. E cada dia que passa vai ser o hoje da nossa vida. E a palavra diz que tem graça e misericórdia para cada dia que a gente caminha e que a gente segura na mão de Deus e confia que Ele vai fazer. Amém? A palavra fala que é na nossa fraqueza que a gente tem força. Porque fraqueza quer dizer incapacidade de operar. A nossa fraqueza é quando a gente olha para algo, ou quando a gente olha para si e não vê capacidade de realizar. É quando a gente não vê como sair daquela situação ou daquela circunstância. É quando a gente não vê o caminho ou a gente não se sente preparada para passar por aquilo. E quantas notícias, quantas situações vêm para a nossa vida que a gente não se sente preparado ou vem como um tsunami
que parece que o dia começou de uma forma e tudo desabou de uma hora para outra. Porque as notícias, elas não param de chegar. Mas o problema não são as notícias e as coisas que acontecem. Todo o trabalho do Espírito Santo é que você foque nele e olhe para ele. Quando você olhar para tudo aquilo que não é o Senhor, você vai enxergar tudo que é natural. Tudo que é visível aos seus olhos, que muitas vezes são enganos. Porque a nossa mente e a nossa visão e o nosso sentimento nos enganam. Porque eles não têm a completude daquilo que é real. Porque a gente não consegue enxergar muitas vezes de forma espiritual o que está acontecendo por trás. Porque muitas vezes a gente não consegue enxergar a coisa como um todo. Mas a única certeza e convicção que a gente tem é que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Cada situação, cada processo, cada etapa que você passou contribuiu para você estar aqui essa noite. Contribuiu para a sua jornada que está sendo estabelecido. Cada pedra, cada coisa no seu devido lugar. Ainda que você não consiga ver, ainda que você não consiga enxergar. Cada coisa dessa está contribuindo para você chegar no seu propósito. Porque quem via a vida de José achava que ele estava indo de mal a pior. Porque é muito fácil hoje a gente ler as passagens da Bíblia e enxergar da forma como a gente vê, porque a gente já sabe o final. Mas quando você lê aquilo, é para edificar a tua fé, para saber que Deus fez ontem, hoje e vai fazer sempre. Porque você vê aquilo, vê o que Deus fez e até contemplou já algumas coisas que Deus fez na sua vida. Mas muitas vezes o que você está vivendo hoje, você não consegue ver saída e muitas vezes não consegue confiar. Porque cada etapa do seu processo, você está avançando para chegar em algo determinado e estabelecido por Senhor. Não importa o caminho que está sendo trilhado. Contanto que você não desista. Não importa os percursos e encalços que estão no meio dele. Você vai chegar. Essa é uma garantia que nós temos. Nós vamos chegar. Não importa como nós vamos chegar, mas a gente vai. Ontem eu pedi um Uber. E o Espírito Santo estava me lembrando hoje. Eu pedi um Uber da minha casa para o Pina. O Uber foi bater na BR-101. E Gleison disse assim, amor, mas ele está indo para o caminho? Eu disse, tá. Porque toda vez que ele foge do caminho, o Waze calcula a rota para ele voltar para o caminho. E cada vez mais ele desfazia a rota que o Waze dava, porque quando você bota o Waze e pega a rua errada, ele recalcula a rota e bota você numa nova rota para chegar no caminho, não é verdade? E todas as rotas que davam, acho que milhares, recalculava para ele voltar. Eu disse, ele não vai voltar não, ele está indo para o caminho totalmente oposto. Eu tentava falar com ele, ele não me respondia. Até chegar num ponto onde já fazia meia hora que ele já estava rodando. E ele respondeu assim, senhora, fique tranquila, sua mercadoria vai chegar. E na hora eu me tranquilizei. Até então, quando ele não me respondia, eu fiquei inquieta. Mas quando ele disse, pode ficar seguro que vai chegar, eu me tranquilizei. E depois de muito tempo, ele seguiu a rota e chegou no lugar. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se ele pegou um passageiro, ou aconteceu alguma coisa com a família que ele teve que socorrer e desviou da rota. Eu não sei. Eu sei que ele chegou. E uma palavra de uma pessoa que eu nem conheço. E ele disse, vai chegar. Eu acreditei. Porque ele poderia não me dizer nada. E eu disse, amor, eu vou dar 5 estrelas a ele. Porque eu não sei o que aconteceu com esse rapaz. Mas ele cumpriu o que ele prometeu. Não importou o tempo, não importou a demora. Mas ele cumpriu aquilo que ele prometeu. E hoje de manhã o Espírito Santo tratou comigo sobre a passagem da mulher do fluxo de sangue. Eu queria que a gente fosse para lá agora nesse momento. Lá em Marcos 5, 21. Amém? E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar.
E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo-o, prostou-se a seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Então aqui fala da mulher do fluxo de sangue. Jesus foi chamado por Jairo para orar pela sua filha, e no meio do caminho, essa mulher interrompe Jesus, e ela tinha um fluxo de sangue, que ela passou 12 anos sofrendo com isso. E naquela época, quem sofria e passava por esse tipo de situação, ela destituído da sociedade. Eram pessoas que eram esquecidas e na verdade elas não poderiam tocar e nem viver com seus familiares. O pai e a mãe tinham que deserdar e excluir da sua família. Então ela vivia como se fosse uma pessoa que não tivesse família e não tivesse ninguém. Imagine 12 anos a pessoa vivendo sem ter contato com nenhum ser humano que pudesse desabafar, que pudesse confiar ou que pudesse se aproximar. Então ela escondia algo dentro dela, porque nem todo mundo sabia que ela passava por aquilo ali, mas ela sabia. Nem todo mundo imaginava que ela passava por ali, mas ela sabia. E ela passou 12 anos tentando de tudo para sair daquela situação. Somos nós muitas vezes tentando sair de situações e circunstâncias, tentando fazer de tudo para que aquela coisa seja solucionada, e a gente não consegue. E muitas vezes desperdiçando tempo, energia, saúde, estresse, noites de sono mal dormida, dinheiro. E aí eu me lembrei de uma fase da minha vida em que não passei 12 anos, mas eu passei 14 anos. Desculpe me emocionar, porque eu sou muito grata ao Senhor por ter me tirado dessa situação. E eu passei 14 anos sofrendo com distúrbio alimentar. Só quem sabe e passou sabe o que é isso. A comida, ela vicia como qualquer outra droga. E quanto mais eu tentava sair daquilo ali, mas quando voltava o ciclo voltava pior. É como um drogado, um viciado, que quando tenta se segurar por um tempo. Quando volta pior. E eu não via como eu sair daquela situação, porque na verdade, o que eu expressava de forma natural naquela atitude, escondia algo dentro de mim. Assim como a mulher do fluxo de sangue, ela sangrava, mas a maior dor dela não era o sangue, era a exclusão. O sangue era só algo que ela via, mas algo muito maior estava escondido dentro dela. Que o que ela via fazia com que ela nem pensasse nos sentimentos ou naquilo que estava dentro dela. Era tanto sofrimento de rejeição, de não saber quem é, ou o que estava acontecendo, ou por que vivia daquela forma, porque ela não pediu para passar por aquilo ali. Ela não sabe nem como aquilo veio. Naquela época não se tinha medicina como hoje. Era como se fossem pessoas que eram impuras e aconteciam e elas simplesmente eram excluídas. E a pessoa que passa por isso, eu comia tanto que eu passava mal e vomitava. Eu primeiro desenvolvi a anorexia, que é você ter um distúrbio de imagem e tudo que você come você acha que vai engordar e você passa a não comer muito. Até um belo dia, eu comi muito e sem querer vomitei, e eu descobri que eu poderia comer e vomitar e não engordaria. Só que o que pareceu ser uma solução, ao passar dos anos foi piorando. E eu tinha tanta vergonha que eu escondia isso das pessoas.
Eu comia escondido. Eu acordava de madrugada para comer escondido, para que as pessoas não vissem. Porque ali eu não estava comendo um alimento, eu estava descontando todas as minhas emoções em algo. Até um belo dia, o Espírito Santo chegou para mim e disse... Ele não disse claramente, eu vou te tirar disso. Ele foi me dando instruções na palavra sobre alimentação. E aí todo dia que eu ia trabalhar, porque toda vez que eu saio de casa e entro no carro, é incrível, o Espírito Santo fala sempre algo comigo no caminho do trabalho. Porque muitas vezes a gente acha que a gente precisa estar num quarto. Estar no quarto é muito bom. Mas muitas vezes eu estava no quarto e não conseguia escutar, porque eu estava tão consciente de que eu precisava de algo que eu não conseguia escutar. E quando eu relaxava para fazer algo que eu não estava nem pensando, Deus vinha e falava comigo. Quantas vezes eu oro quando eu venho ministrar, para Deus me dar uma palavra, e quando eu estou fazendo outra coisa, até malhando, Deus me dá versículos e começa a falar comigo. Porque quando a gente está consciente do algo, a gente está focando naquele algo, a gente não consegue focar em outra coisa fora aquele algo. E aí você não consegue focar em Deus. E aí eu escondia isso, mas teve um tempo que as pessoas começaram a perceber. Porque não tem nada que você esconda que as pessoas não acabem sabendo. Só que o problema não era só comer e vomitar. Era o que estava dentro, que me fazia ter esse tipo de atitude e eu não sabia. E como aquela mulher do fluxo de sangue, eu gastava dinheiro e perdi dinheiro, porque você começa a comprar muita comida e você começa a comer e você bota para fora aquela comida que você gastou. Então, um ciclo que quanto mais você tenta sair, mais você vai se afundando em outros níveis de problema dentro daquela situação. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo sobre algo que eu precisava de disciplina. E eu me lembro como se fosse hoje. E eu perguntei em que eu precisava, ele disse, em todas as áreas da sua vida. Porque na área que você não for disciplinado, você vai sofrer. Mas a disciplina não é um conjunto de regras, como as pessoas falam por aí, como regras que você vão seguindo para malhar todo dia, para comer todo dia, para fazer isso e aquilo, até para orar o povo bota disciplina e regras, não é isso. Era algo que o Espírito Santo ia tratar pessoalmente comigo. Eu não fui para o livro de coach para procurar saber o que era disciplina, como me organizar, nada disso. Eu deixei que o Espírito que me falou da palavra fosse tratar em mim cada etapa daquilo ali. Só que a gente quer saber todos os passos. A gente quer saber o fim. Eu não imaginava que Deus estava tratando algo dentro de mim que eu nunca imaginei. E que aquele momento era chegado o tempo de eu sair daquele ciclo. Que não só me prendia na comida, mas me prendia em todas as áreas da minha vida. E ele foi na palavra e disse assim: filha, a minha palavra diz que o conhecimento liberta. Enquanto não vier conhecimento sobre essa área da sua vida, você vai estar andando em escuridão, porque você não está tendo luz sobre aquilo. Quando você não tem conhecimento sobre algo, quando você não sabe o caminho para ir para tal lugar, você vai andar no escuro. Hoje a gente tem um Waze, mas quando a gente não tinha, saía perguntando um ao outro no meio da rua, para ter luz sobre como chegar em tal lugar. E eu não imaginava que aquilo que Deus estava construindo em mim era para me libertar de algo que eu tentei a vida toda e não consegui. E ele dizia: tire um tempo para estudar sobre isso. E foi o que eu fiz. Todo dia eu pegava 1 hora e começava a estudar sobre alimentação saudável. Mas eu imaginava que Deus estava mudando meus hábitos, ou que Deus estava
construindo algo que eu nem imaginava ainda. Eu não imaginava que fazer isso ia me levar para o entendimento que eu tenho hoje. E foi uma busca a tal ponto que eu não sei explicar a vocês que algo mudou dentro de mim tão forte que hoje eu olho para a comida e ela não me domina mais. Eu olho para ela e como ela, com o entendimento de que ela existe para nutrir meu corpo e não como uma necessidade que eu preciso. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa de uma libertação, de um entendimento e se livrar de ciclos que você vem vivenciando. Essa mulher do fluxo de sangue, ela traz para nós uma realidade do que Cristo pode fazer em nosso favor. Porque ela estava tão cansada, tão acabada e tão desesperada por ter passado tanto tempo sofrendo. E a Bíblia diz que ela ia de mal a pior, porque cada vez que ela tentava sair daquela situação, gastando dinheiro, gastando tempo, ela ia para lugares onde se afundava mais. E cada vez que ela se afundava, menos ela conseguia sair dessa situação. Então, quando ela ouviu falar de Jesus, ela criou fé no seu coração, porque ela ouviu falar de coisa que ela nunca tinha ouvido falar. Quando você criar um conhecimento sobre coisa que você nunca ouviu falar, você vai estar abrindo a sua mente e seu entendimento para algo novo. Para algo que vai mudar dentro de você. Vai te estruturar para que você nunca mais viva esses ciclos que você vem vivendo. Porque só Ele pode construir em você, e só Ele sabe tocar em você da forma que você precisa. A forma como Ele ministrou em mim era a forma que eu precisava ser ministrada. Se alguém sofrer sobre isso que eu sofri, eu não estou dizendo para você fazer o que eu fiz, o que Ele mandou fazer. Estou dizendo a você que Ele tem a resposta para você. Porque Ele sabe como chegar em você de forma individual e pessoal. Que cada um aqui é único aos olhos de Deus. Cada um passou por coisas diferentes uma das outras. Pode ter até experiências parecidas, mas são únicas nas suas vivências e nas suas experiências. Mas nenhuma experiência humana pode definir Jesus nas nossas vidas. E quando eu me deparei, eu olhei, eu fiz, meu Deus, me veio tanta alegria quando eu entendi que eu cheguei num lugar que eu não sei nem como é que eu fui. Eu só ousei escutar a voz